Jesus é bom. Meus irmãos, nós tivemos essa semana algumas notícias, de alguns irmãos que passaram pelo Covid e não resistiram. Estava conversando ali com a irmã Facione agora, só da família dela são 3. E essa semana saiu muitas notícias ruins. E a gente preocupa com isso, Porque a gente está vendo que são coisas que trazem muita perca, muito prejuízo. A gente olha aí para o mundo político também, uma tragédia, Cada dia a gente vê uma opinião diferente. E a gente vai juntando tudo isso. E a gente chega numa conclusão muito certa que Jesus realmente está às portas. O Senhor está às portas. Eu tenho preocupado muito com a igreja, até naquilo que a gente vai trazer para ensinar, falar. Tenho orado a Deus. E essa semana Deus me deu assim uma palavra. E eu falei, gente, você sabe que isso é algo que realmente está acontecendo? Em meio a tantas coisas, o ser humano, de uma forma geral, a igreja, parece que ela está esquecendo que Deus está no controle e que nós precisamos confiar mais com atitudes de gratidão a Deus. E gratidão tem tomado uma forma que desvirtuou a igreja da sua posição original diante de Deus no que se refere à gratidão. A gratidão hoje ela é vista muito mais no sentido daquilo que você recebe, que você tem, do que propriamente nas oportunidades que Deus nos dá. E quando nós falamos de oportunidade, nós não estamos reconhecendo a tamanha oportunidade que nós estamos vivendo hoje. Nós somos uma geração que tem uma probabilidade muito grande de ver o arrebatamento da igreja. E esta visão, a igreja primitiva acreditava que ia ver isso. E passaram o quê? 2000 anos. 2000 anos se passaram. E hoje a gente vê que está culminando, o cerco está fechando. Então a gente vive um momento que nós temos que entender que temos que agradecer muito a Deus. Agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E principalmente pela oportunidade de poder servi-lo, independente de eu receber ou não alguma coisa de Deus. Porque nós, na realidade, nós não ficamos sem receber, nós sempre estamos recebendo. Mas o reconhecimento, às vezes, ele se dá que está recebendo quando você apresenta alguma coisa
e o Senhor concede. Aí você acha que recebeu, sendo que na realidade já estamos recebendo. Todos os dias. Como que a gente tem visto isso? Nós temos sido gratos a Deus? Nós temos sido gratos a Deus? Como que nós temos agradecido o Senhor? De que forma? Ah, pastor, eu agradeço a Deus todo dia pela minha vida, pelo meu trabalho, pela minha saúde. Tá certo. Mas você já agradeceu a Deus pela presença dEle? Você já disse para Ele: Senhor, obrigado pela Tua presença. Eu não mereço, mas o Senhor está comigo todo dia. Nós precisamos ser mais espirituais. Amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 1. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Amém? Meus irmãos, nós vemos aqui que, se tratando de oportunidade, a gente vê um momento aqui muito sublime na vida do ser humano. A oportunidade de ser chamado por Jesus. Jesus, quando começou a escolher os 12, eu fico pensando assim: já pensou se eu fosse um dos 12? Que maravilha seria! Já pensou se você fosse um dos 12? Talvez você diria: pastor, mas isso seria bom demais. Nossa, isso aí seria um privilégio muito grande. Só o fato de eu ver Jesus, né? Então, se nós procurarmos aí algumas imaginações dentro desse aspecto, a gente pode observar que a oportunidade que os discípulos tiveram foi muito, muito grande. Foi algo que ficou na história, como está até hoje. E essa escolha de Jesus, a gente olhando, analisando, em um certo modo, ela não é diferente da nossa também. Ah, pastor, mas quando Jesus escolheu os 12, o senhor leu aí que ele os nomeou para fazer maravilhas, operar. Deu autoridade para eles. Mas, irmão, eu pergunto nesta noite: a chamada que o Senhor fez na tua vida é diferente? Você não recebeu autoridade? Será que Ele chamou você por chamar?
Ou ele chamou a outro e você ouviu e falou, não, é eu. Pode ser você mesmo, tá bom. Será que foi assim? O fato é que há uma grande oportunidade para todos nós aqui nessa noite que somos chamados pelo Senhor. Agora, o importante que nós devemos observar é que essas oportunidades, elas são agregadas de alguns valores que nós não podemos jamais esquecer. Dentre eles, a nossa gratidão. Talvez seja a primazia a gratidão. E se tem uma coisa que o ser humano tem dificuldade, é agradecer. Tem ou não tem? Você já viu aquela situação que você estendeu a mão, depois estendeu a outra, depois abraçou, depois pegou no colo, carregou e a pessoa nem olhou no seu rosto? Você já viu isso? Você já passou por aquela experiência que você falou assim, nossa, nem agradece? Gratidão, se nós olhamos, se nós reparamos, e Jesus, que enxerga dentro de nós, vê os nossos pensamentos, como é que é? Então, irmãos, não há como a gente falar assim, eu usufruo de uma oportunidade que o Senhor me deu, de servir a Ele, adorar a Ele, e eu procuro fazer isso de todo o meu coração. Então, se você procura fazer de todo o coração, então comece a agradecer em primeiro lugar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para mim. Oh, irmãos, que coisa linda é uma pessoa receber o olhar do Senhor Jesus, aleluia. Quantos no ministério de Jesus que Jesus olhou e foi curado? Quantos e quantos e quantos? Teve uns que foi curado sem saber de nada, que era o Mestre, que era Jesus, que era o Filho de Deus. Simplesmente Jesus olhou e a pessoa ficou curada. Mas a natureza humana, ela é ruim. Olha os 10 leprosos. Os 10 leprosos, quantos voltou para agradecer a cura? Os 10 foi curado, mas quantos que voltou para agradecer? Só um. Só um que voltou. Irmãos, nós temos que aprender a ser mais grato. Agradeça pela oportunidade que você tem de adorar o Senhor. Adorar. Alguma vez você já ajoelhou e disse assim, Senhor, obrigado porque eu posso te adorar. Irmãos, isso é profundo, irmãos. Você não está nem aí para si mesmo. O seu alvo é Jesus. O seu objetivo é Jesus. Irmãos, às vezes a gente quer ser mais crente, a gente quer ser mais fiel, mas a gente não pega o caminho certo. Muitos acham que ser mais crente, ser mais fiel, é ler a Bíblia, é orar mais. Sim, isso é importante, de fato é importante. Mas o mais importante é nós sermos transparentes conosco mesmo diante do Senhor. Reconhecer a soberania, o amor, a misericórdia, saber agradecer ao Senhor. Até quando nós sofremos, olha só, irmãos, até em meio a sofrimento, nós temos que ser grato. Meu Deus do céu. A igreja do Senhor, ela não pode perder a sua identidade como escolhido do Senhor. Ela não pode abrir mão disso. Quando Jesus escolheu os discípulos, Ele deu autoridade. Ora, irmão, se o Senhor deu autoridade, é porque alguma coisa aqueles discípulos já tinham recebido do Senhor. Eles já tinham recebido algum tipo de preparação. E ali eles saíram
para exercer aquela experiência nova da autoridade do Senhor. Às vezes nós não usufruímos das autoridades do Senhor, das experiências novas, porque nós não estamos sabendo buscar ao Senhor. Estamos muito mais preocupados com as coisas deste mundo do que verdadeiramente em agradecer ou ser grato a Deus, ou reconhecer a oportunidade que nós temos para ser grato a Deus. A identidade do crente, ela se destaca em meio à sua perseverança diante das dificuldades. É onde mais o crente se destaca. Aquele momento de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Irmãos, eu leio essa passagem, não tem como eu não imaginar esse acontecimento. É difícil você ler e não imaginar. Eu fico vendo a atitude de Estevão. Ele ficou totalmente blindado de qualquer sentimento de raiva, de ódio ou desespero. Ele verdadeiramente se entregou ao Senhor. A vida dele estava realmente nas mãos do Senhor. Ele tinha isso como algo concreto, absoluto para ele. E ele ainda estendeu palavras, uma oração de compaixão: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, esse mal. Irmãos, quão grande foi a fúria do diabo ver aquele homem morrer daquele jeito. Quão grande foi. Sabe o que eu fico pensando? Aquelas pessoas que apedrejaram Estevão, e que Estevão orou por elas daquela forma, o que aconteceu com elas? Eu creio que o poder de Deus alcançou essas pessoas. Foi como Paulo: perseguiu, matou, judiou, torturou muitos cristãos e se tornou um servo do Senhor. Aleluia! Aqueles homens que fizeram isso com Estevão, talvez não aconteceu a mesma coisa. Poderia ter acontecido. Vamos perguntar quando chegar diante do Senhor Jesus, né? Senhor, o que aconteceu com aqueles homens que apedrejaram Estevão? Como é que ficou a história deles? Eu sempre tive curiosidade, porque eu creio tanto no seu poder. O seu poder foi até o coração deles, transformou ele. Como é que é, Senhor? Me conta. Irmãos, a misericórdia de Deus é algo tão extraordinário que foge do nosso entendimento. Nós não temos palavra, vocabulário para expressar essa misericórdia, pontuar essa misericórdia, não tem jeito. Por isso que é importante nós usufruirmos da oportunidade que nós temos. Esses dias eu ministrei aqui sobre a importância da igreja estar mais unida. E da igreja reunir, cultuar a Deus, todo mundo junto. Procurei de alguma forma passar isso para os irmãos. Domingo passado, o pastor Nivaldo trouxe uma palavra semelhante. E o posicionamento da igreja, irmãos, quando ela atua contrário a esse sentido, é preocupante. Porque quando nós usufruímos da oportunidade de servir ao Senhor, a nossa vida tem que ser diferente. Até mesmo quando nós reunimos, ela tem que ser diferente. Quando agimos contrário, irmãos, é como se nós estivéssemos agindo com insanidade, loucura.
É um ato, irmãos, de incompreensão diante da luz da palavra, diante da vontade do Senhor. Isso é incompreendido, porque a igreja não é essa. Conta-se em uma certa ocasião, um cidadão foi visitar um sanatório. E ele chegou lá no sanatório, começou a olhar as estruturas, porque ele tinha interesse de levar alguém para lá para ser cuidado, tratado. E ele começou a ver aqueles pacientes, olhava numa sala lotada, ia para uma outra sala lotada. Aí ele começou a chegar numa conclusão, que aquele espaço lá tinha muitos pacientes. E o que mais chamou a atenção dele foi que eram muitos pacientes e poucos profissionais ali para cuidar de tantos pacientes. Ele falou, nossa, mas esses profissionais aqui de saúde aqui estão correndo um grande risco. Já pensou se esse povo aqui organizar um motim aí, se unir? Como é que esse povo vai segurar? Não vai segurar esse pessoal que está doente, não é? Aí ele chegou na enfermeira-chefe, aí falou assim, olha, eu estou achando interessante aqui tudo, estou vendo as instalações são muito boas, realmente, serve para mim, vou trazer a pessoa aqui, mas tem uma coisa que eu não estou me agradando. Ela, o que foi? Não, é muito paciente para poucos profissionais. Se esses pacientes aqui organizar uma rebelião, se unirem para poder fugir daqui, como é que vocês vão segurá-los? A enfermeira olhou para ele e começou a rir. Falou, não, meu senhor, não é assim não. Loucos não se unem. E não une mesmo não. Como é que vai se unir? Porque eles olham só para si mesmo, é a cabeça deles e pronto e acabou. É o mundo deles e pronto e acabou. Eles não querem saber do seu mundo não. Eles têm uma atitude de um egoísmo insano. E a igreja? Quando age assim também? Em desunião. O que nós podemos ver? O que nós podemos concluir? Irmãos, se nós não fazer jus da oportunidade que nós temos agora, quando é que nós vamos fazer? Quando? Esta semana, eu vi um pastor pregando uma palavra, mas uma palavra boa, avivada, alegre. Falei, nossa, esse irmão é uma benção. Esse pastor é uma benção. Aí no finalzinho do culto, da palavra, ele falou assim, olha, eu vou jubilar. Então, sexta-feira que vem, agora sexta que vem, ele disse que ia jubilar. Eu vou jubilar. Tem tantos anos que eu estou na frente de trabalho, estou cuidando do campo assim, tal e tal, tal. Agora chegou o momento de eu jubilar. E eu tenho que jubilar agora enquanto eu tenho alguma força. Porque eu gosto muito de dar de ponta na piscina. Eu gosto muito de dar pirueta e cair no rio. Eu gosto muito de Caldas Novas. E foi falando, só coisa boa, entre aspas, né? Falei, meu Deus do céu, estou pensando que ele falou, eu vou jubilar, irmãos, mas eu quero continuar servindo a Jesus. Eu vou jubilar, mas vou continuar orando como sempre orei, né? Não, ele acha que o jubilar é ele gozar a vida. Isso é uma coisa particular de cada qual. Temos que ter momentos de lazer? Temos. Isso é uma coisa muito, muito particular, muito individual. Como que fala isso? E a palavra foi tão boa, mas no final, bagunçou tudo.
Aí já vem a primeira coisa que vem na minha mente: meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Aí eu já olhei, irmão, não foi nem para ele, porque para ele chegar a fazer uma coisa dessa, ele está ruinzinho. Ele está ruinzinho. Mas a minha preocupação era com os outros. Que evangelho é esse que esse homem está vivendo? Que oportunidade é essa que esse homem está querendo usufruir? Que gratidão é essa que este homem tem no coração? Amém, irmãos? Jesus é bom. Nós precisamos ser crentes autênticos. Eu sei, irmãos, que todos nós temos imperfeições e defeitos. Mas eu sei também que o Espírito Santo está conosco todos os dias para nos ajudar. O problema, irmãos, não são os erros. O problema não são as fraquezas, não são os pecados. Não. Isso não é o problema. O problema é eu me acomodar diante dessas coisas. Aí é um problema. Aí é uma dificuldade que eu vou ter. E quando a adversidade bate na porta, a gente fica perdido. Não sabe para onde corre. Não sabe o que fazer. Irmãos, a gente fica literalmente perdido. E começamos a tentar segurar aonde não encontramos nada. Nada. E isso vai se tornando um desespero na nossa vida. Uma vez, eu fui brincar com os meus sobrinhos. E lá onde a gente estava tinha um tobogã, escorregador. Só que eu olhava assim: isso não é muito alto não. Isso não é muito alto não. Eu vou escorregar nesse negócio. Eu vou lá. Vamos lá, tio, vamos. E esse pôr no fogo. Irmão, quando o sobrinho pôr fogo demais, fica quieto. Não vai na dez não, que é fria. Aí eu subi a escada, cheguei lá em cima, no meio das gaias da árvore assim, aí tinha a entrada do escorregador. Falei, isso aqui, tranquilo, de boa. Aí eu sentei no escorregadorzinho, e uns rindo, sabe? Já tá achando assim, interessante o tio descer aqui, né? O tio foi. Irmãos, quando eu comecei a escorregar, que eu olhei, que o trem era assim, ó, sabe? Era 90 graus. Vai assim e que eu vi, falei, meu Deus, e comecei a arranhar tudo que eu vi pela frente. E os negócios a casinha, sei lá como é que é o nome daquilo, eu tentei segurar e passava a unha assim, irmão, o trem não parava, e o trem só escorregando, me puxando. Irmão, pensa no desespero que eu fiquei. Mão do céu, nunca mais eu faço uma coisa dessa. E essa experiência, ela valeu por uma questão. Era uma brincadeira, sim, mas me passou um baita de um susto. A vida também é assim. Às vezes, o que está diante de nós é coisa muito séria e às vezes a gente não se posiciona. A gente não vê o inimigo. A gente não está usufruindo da oportunidade de ser um crente autêntico, vigilante, atalaia. E vai na onda. Quando você pensa que não, irmão, começa a descer aquilo ali como se fosse uma montanha russa. Aí você vai querer se segurar em alguma coisa, você não vai achar nada. Você vai entrar um desespero em você, você fala, não, agora eu vou perecer. Mas quando nós somos pessoas sábias que aproveitam a oportunidade,
e louvamos e agradecemos a Deus por isso. Nós podemos ser talvez um Estevão da vida. Começamos a levar pedradas, começamos a ser atacados por todos os lados, não enxergamos saída, mas quando nós olhamos para o alto, nós vemos o céu aberto e a glória do Senhor pairando sobre a nossa vida. Todos nós, sem exceção, se já não passamos por isso, vamos passar. Alguns talvez vão passar algumas vezes ou várias vezes. Outros talvez ainda não passou nenhuma vez por algum momento assim. Mas a verdade é que ninguém escapa. A diferença nessa hora vai ser a sua oportunidade que você está tendo diante do Senhor de ser fiel, de ser servo, de agradecer a Deus. Irmão, nós precisamos de ser uma igreja da última hora, mas desta forma. Não da forma como a igreja nós estamos vendo aí fora. Irmãos, em nome de Jesus, veja os exemplos que nós estamos tendo aí fora. Não está faltando exemplo, não. Cada esquina a gente vê um exemplo. O negócio está esquisito. O negócio não está brincadeira. Às vezes eu chego até a pensar, como pastor, parece que eu não estou dando conta mais. Porque é tanta coisa que você vê, tanta coisa que você depara, você fala assim, não vai dar mais para pastorear. O que a gente sente é isso, o que eu sinto e outros pastores estão sentindo é isso. Como que nós vamos pastorear? Como que vamos continuar conduzindo esse rebanho? Até algum tempo atrás a situação era bem diferente. Como é, meu Deus, como era diferente. Pastor, os problemas mudaram? Não, talvez os problemas são os mesmos. Mas o comportamento, a forma como a igreja está utilizando para ver e servir ao Senhor, mudou. O compromisso mudou. Então nós somos igreja da última hora. Se somos da última hora, vamos fazer por onde ser realmente essa igreja verdadeira. Porque quando o momento do arrebatamento chegar, irmãos, vai ser visível a olho da carne. Quem ficar vai ver quem era a igreja fiel e vai ver quem era a igreja que não foi fiel. Terrível. Arrebatamento não é brincadeira, não é ilusão, não é historinha, é real. O arrebatamento é real, igreja. Amém, irmãos? Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. E eu gostaria que os irmãos se desdobrassem nos seus esforços para servir ao Senhor. Eu sei, irmãos, que as lutas estão grandes. A frieza espiritual está assim devastadora. Mas se a gente posicionar mesmo diante do Senhor, Deus, Ele tem sido fiel, Ele vai te pegar pela mão, Ele vai te erguer, Ele vai te sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente fala, irmãos, quem quer ser vitorioso? Aí todo mundo quer. Então, irmão, vamos pegar esse caminho. Quem quer? Não, pastor, para aí, não é assim também não. Isso aí é coisa do passado. Isso aí não é assim mais não. Mudou. A coisa agora é outra. Não basta apenas levantar a mão. A gente tem que ter atitude para a glória do Senhor. Vamos ficar de pé.
Aleluias. Eterno, soberano Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, Deus. Iluminando a nossa mente, Senhor. Nós nos arrependemos de nossos pecados e pedimos, Senhor, perdão. Oh, meu Deus, que o Senhor perdoe essa nação brasileira. Perdoa as demais nações, línguas, tribos, povos. Oh, Deus, visita, Senhor, o Teu poder sobre nós. Deus, nós clamamos o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor em cada lar, em cada família. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, traga as vidas, Senhor, que estão oprimidas, cansadas, fadigadas, para esse local, para ser liberta no nome de Jesus. Meu Deus, fala conosco, Pai. Dá-nos entendimento, dá-nos atitude, Pai, para que nós possamos melhorar cada dia mais, Pai, no nome de Jesus. Amém? Poder sentar? Vamos ouvir as crianças ali louvar o Senhor. Rosa Lima, todos louvando o Senhor, os três, e nós vamos escolher a oferta nesse momento. Amém, Jesus? Paz do Senhor. Minha fé não está firmada
nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio assim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo deu certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doenças vier, Ele é Deus. Se pular eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja se houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doenças vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo deu certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Irmãos, nós queremos... Vem cá essas crianças aqui. Cadê o outro? Vamos orar por essas crianças. Vem cá você que está aqui. Vamos colocar em pé, orar por essas crianças. Né? A mãe dos três. Vem cá. Vamos orar por eles. Para eles continuar firme ali, chegando ali, fica firme, ajuda sua mãe. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Porque aqui tem que ser uma bênção. Uma bênção. Estenda as mãos para cá, Pai, em nome de Jesus, está aqui, Pai, essas 4 pessoas, Senhor, tudo seu servo, Pai, tudo bênção do Senhor, todos bênção do Senhor, Papai. Deus, viaja ali para os Estados Unidos, onde está a mãezinha deles, Pai. Deles vitória, Pai, deles restauração, paz, que eles continuam firme, abençoado ali, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Não deixe eles olhar para trás, nem desviar desse caminho, que é o único caminho, Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoa eles e protege eles e livra eles, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Poder sentar, Deus que abençoe vocês. Irmãos, nós queremos agradecer aos irmãos pela oportunidade de estarmos aqui, todos nós. E, como o pastor acabou de falar, aquelas palavras que ele deu aqui, o pastor Nivaldo também deu, umas palavras a gente
tentar acordar, deixar a ficha cair, a gente tomar um posicionamento, a gente estar mais na presença de Deus, esquecer mais um pouquinho esse mundo. A gente tem de aprender a palavra, né? Quinta-feira é o culto da libertação, a campanha da libertação na quinta-feira. Domingo a escola dominical às 9 horas. E às 18 horas o grande culto. É o culto de quê, pastor? Culto de missões. O culto de missões no domingo. Então vamos colocar em pé para nós agradecermos a Deus por tudo. Que Deus nos abençoe, nos leve em paz, dê a proteção divina. E a nossa vida é clamar ao Senhor, o socorro dele, né? Enfermidade. A gente tem visto tantas pessoas estão partindo aí com esse vírus, continuam partindo. Parece que acabou aquele medo, assim, porque eles pararam. O cara está aproximando a política, então muitos param. Muito era medo mesmo para coagir o povo. O que mais acabou com o povo foi o medo. Porque o medo torna a pessoa com a imunidade baixa. Aí qualquer coisinha pega e detona isso. Foi isso que a causa disso aí. Mas esse povo vão prestar conta diante de Deus. Desses bilhões e bilhões que eles levaram do povo. Levou do povo, levou nosso. Né? Eles vão prestar conta diante de Deus. Isso eu tenho certeza. Vamos orar e agradecer a Deus, então, por mais esse trabalho. E continuar orando pelos que estão afastados. Vamos orar pela irmã Bernarda, que está com um problema de saúde. Vamos orar também pelo Etevaldo. Os irmãos que estão ouvindo. Ora pelo Kels, pela Sara, que vai ter o filho agora, provavelmente esse mês ou mês que vem. Vamos orar um pelos outros, irmão. A vitória é nossa quando nós oramos pelos outros. O Robson. O convite também? Quantos anos ele tem? Pois é, então vamos orar por ele. Mas isso aí é normal mesmo, vamos orar por ele, mas é normal. É a reação da vacina, né? A família da Mantaciona, vamos orar por eles. Daniela? Tá, vamos orar por eles. Aí, irmãos, ó, tá vendo? É muita gente, né? Por isso que nós não podemos parar de orar. Se não parar de orar, pronto, né, pastor Rival? Não tem como, nós temos que aumentar a oração, né, pastor? E ontem foi uma bênção aqui, foi uma bênção. Tinha muita gente aqui ontem, Deus falou poderosamente no nosso meio aqui. Esforça um pouquinho, gente. Vem em nome de Jesus. Presbítero João Milton, vem fazer essa oração aqui. Grandioso, maravilhoso Deus eterno Pai, que neste momento, Espírito Santo de Deus, Senhor, dê uma bênção nesta noite, Senhor, dê uma cura, dê um milagre, meu Deus, Senhor, faz sinal neste momento para a vida da igreja, meu Deus, cuida dela, Senhor, cuida dos seus filhos, as pessoas enfermas, pessoas doentes, problemáticas, meu Deus, envia o anjo ali neste momento, Senhor, para curar, para libertar, para dar grande vitória, em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, o nosso Deus que nós conhecemos é o Deus do milagre. Ele cura, né? O pessoal lá invoca o Satanás, toma caldo de galinha, sangue de gato, de galinha, uma nojeira, né? E o diabo ainda vai e faz alguma coisa para eles lá, porque o diabo é sacana também, né? Agora nosso Deus não, nós oramos e cremos, né? Às vezes pode ser até uma oração rápida, mas Deus ouve e atende o nosso pedido em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos os tempos. Todos diz amém. Vai com Deus em nome de Jesus.